Diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Sente-se, por gentileza. Amados, como foi já dito aqui pelo pastor Eduardo, nós estamos nesse mês de outubro refletindo sobre este tema igreja. Talvez você possa perguntar qual a necessidade, qual a importância de nós falarmos sobre isso, visto que nós todo dia estamos aqui vivendo esse cotidiano, sendo igreja, participando da igreja. Mas eu creio que essa é uma reflexão muito oportuna, e eu creio que foi Deus que inspirou os nossos pastores a colocar essa programação, uma vez que nós vivemos uma época em que a igreja tem sofrido muitos ataques, de dentro e de fora, dos de fora e dos de dentro. Se por um lado aqueles que estão de fora acham que a igreja é desnecessária para os nossos tempos, a igreja é uma instituição retrógrada para os nossos tempos, muitos daqueles que se dizem parte da igreja têm se voltado contra ela, dizendo que a igreja não é tão importante, que Jesus é mais importante, e de que para servir a Deus, viver espiritualmente, não é necessário estar muitas vezes congregando aqui, fazendo parte de uma igreja, servindo, se reunindo, mas que onde houvessem 2 ou 3 reunidos, ali estaria a igreja do Senhor. E embora esse pensamento não seja de todo errado, porque o próprio Cristo disse: onde houver 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio dele. A Bíblia nos ensina, e essa série de mensagens que nós estamos acompanhando e ainda vamos ouvir aqui, vai nos ensinar que a igreja de Cristo é muito mais do que meramente uma reunião de pessoas. Ela é muito mais do que uma organização, uma denominação com suas regras, com seus estatutos. Igreja é muito mais do que um nome ou uma placa, mas a igreja é o corpo de Cristo reunido. O corpo de Cristo que se reúne regularmente para adorar, como nós fizemos aqui nessa noite, para nos edificarmos uns aos outros com uma palavra de adoração, com uma palavra de oração. O povo de Deus que se reúne para servir a Deus através do seu trabalho, da sua adoração, das suas ofertas. O povo de Deus que se congrega para receber dos céus o poder para ser igreja fora das 4 paredes. Portanto, essa série vai vir fortalecer essas ideias bíblicas, essa doutrina bíblica chamada eclesiologia, na nossa mente e no nosso coração, para que cada dia mais a gente possa servir a Deus e compreender o que é realmente igreja e ser igreja de verdade. Quem esteve aqui no domingo passado? Quantos estiveram? Olha, a maioria, né? Muitos não estiveram. Domingo passado o pastor Eduardo aqui abriu a série ministrando a igreja como um corpo. E foi um tema muito maravilhoso, porque nós aprendemos que a Bíblia vai nos apresentar, Paulo nos apresenta a igreja com a metáfora de corpo, como um corpo é constituído por muitos e diferentes membros, assim a igreja de Cristo, ela é construída por diversos membros que são diferentes entre si, membros que Deus chamou, colocou no corpo, mas possuem dons, capacidades, talentos específicos, e a quem Deus deu funções específicas dentro do corpo. E assim, essa unidade que opera dentro dessa diversidade, ela contribui para todo o corpo, para um corpo saudável, para um corpo que se multiplica, para um corpo que glorifica o cabeça que é Jesus Cristo. E nessa noite eu queria refletir com vocês um outro aspecto desta igreja de Cristo. O texto que nós lemos no Evangelho de Mateus nos dá a entender sobre uma igreja que, além de um corpo, é também uma instituição militante na face da terra.
É um organismo vivo, que milita, que avança, que trabalha, que caminha na face da terra, expandindo o reino dos céus. Não por acaso esse texto está escrito no Evangelho de Mateus. Mateus, quando ele escreve o seu Evangelho, ele escreve na perspectiva do reino de Deus, do reino que é chegado, do reino vindouro, a nova era que Cristo está inaugurando. Nós sabemos que no Antigo Testamento o reino de Deus era o povo, a nação de Israel era o reino de Deus na terra, era o povo escolhido. Lá em Êxodo Deus diz: olha, vocês serão para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Mas agora quando Mateus faz essa transição entre o Velho Testamento, entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, registrada no Novo Testamento, Mateus, então, inspirado por Deus, ele escreve o seu Evangelho nessa perspectiva de que um novo reino está chegando, uma nova era está começando, um novo trabalhar de Deus sobre a face da terra está começando. E ele escreve, ele tem em mente os seus leitores judeus. O Evangelho de Mateus é escrito para judeus. E nós sabemos que os judeus, eles aguardavam desde os tempos dos profetas a vinda do Messias. Mas na cabeça do povo judeu, o Messias seria um homem poderoso, um governante que se levantaria, um soberano que governaria Israel e livraria do jugo do domínio romano que na época imperava sobre todo o mundo. Eles imaginavam um rei de carne e osso que sentaria num trono, comandaria a nação e instalaria o reino glorioso então de Israel. Mas Mateus faz questão de mostrar que este reino que está chegando, ele não é um reino físico. As dimensões dele não são meramente geográficas, não são políticas. A ação desse reino é espiritual. O tempo dele não é por um período, mas é um reino eterno. O rei que governa nesse reino não é um rei que se assenta num trono físico de ouro, que coloca uma coroa sobre a sua cabeça, mas é um rei muito mais poderoso, que está acima de todos os tronos, de todos os reinos e de todos os poderes da terra. É por isso que quando a gente lê Mateus, a gente começa lendo Mateus, você olha já lá no comecinho, no capítulo 3, aparece já quem? João Batista. João Batista pregando no deserto. Qual era a mensagem de João? Ele diz: olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E João Batista vai além, ele não apenas anuncia o reino, mas ele aponta para o rei. Ele diz: olha, eu estou batizando vocês com água para o arrependimento dos pecados, mas aquele que vai vir depois de mim, aquele que está vindo aí, ele é muito mais poderoso do que eu, a ponto de eu não ser digno de calçar as sandálias dele. E aí a gente avança só mais um capítulo, ali o capítulo 4, se você olhar na Bíblia, você vai ver já Mateus mostrando o evangelho, o ministério já terreno de Jesus. Jesus, ele diz Mateus que ele percorria toda a Galileia, pregando nas sinagogas. E qual era a mensagem de Jesus? Ele anunciava o evangelho do reino. Diz Mateus, curando todas as enfermidades, as moléstias entre o povo. E aí você avança um pouco mais no capítulo 21. Ali Mateus vai descrever agora, fisicamente, quem é o rei nesse novo reino. Mateus descreve uma cena que foi, por certo, muito curiosa para quem presenciou. O povo que naquele dia estava em Jerusalém, nas portas da cidade, de repente viu Jesus vindo, mas ele não vinha a pé como ele costumava andar, ele vinha montado sobre um jumentinho, sobre um burrinho. E as pessoas então começaram, quando viram Jesus a entrar na cidade, montado naquele jumentinho, começaram a aclamá-lo como o profeta de Deus, como o Messias prometido. Mateus registra esse fato que para muitos podia ter sido apenas mais um fato inusitado, um maluco aí que resolveu se proclamar rei. Mas Mateus faz questão de pontuar no seu relato, dizendo que aquele momento se cumpria a profecia registrada lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, quando o profeta dizendo ao povo de Jerusalém: eis que o teu rei vem aí, montado numa jumentinha sobre um jumentinho. Mateus aponta dizendo: este homem aí que está todo mundo julgando como um louco, talvez como um oportunista, este é o rei deste novo reino que está chegando. E aqui nesse capítulo, então, 16, Mateus mais uma vez confirma Jesus como o Messias prometido, o rei desse novo reino.
O texto que nós lemos nos diz que Jesus estava com seus discípulos, passou para a banda de Cesareia de Filipe. E quando ele chega, ele faz uma pergunta um tanto curiosa para os discípulos. Ele pergunta: vem cá, quem o povo aí está dizendo que eu sou? É estranha essa pergunta, não é? Porque Jesus, sendo onisciente, né? Jesus sendo filho de Deus, conhecendo todas as coisas, ele sabia exatamente o que o povo falava dele. Pode parecer até um tanto arrogante Jesus perguntando, é como se eu chegasse aí para você e dissesse assim: olha, o que você acha de mim? Pode parecer estranho humanamente falando. Mas o que Jesus está aqui querendo ensinar os discípulos e testar os discípulos era qual é a percepção que o povo tinha sobre ele e qual era a percepção que seus próprios discípulos tinham dele. Jesus está querendo mostrar algo para eles que eles ainda não haviam entendido. E quando Jesus pergunta isso, os discípulos respondem: olha, Senhor, alguns dizem aí que tu és João Batista, que ressuscitou e está aí pregando, porque João Batista já havia sido decapitado por Herodes, já havia sido morto. Outros dizem que você é a reencarnação de Elias. Outros acreditam que você é Jeremias, que voltou dos mortos, ou um dos profetas. Mas Jesus não estava interessado em saber o que o povo realmente dizia dele. Essa era apenas uma pergunta retórica para a pergunta principal. Jesus olha para os discípulos e então diz: e vocês? Quem dizem que eu sou? Esta é uma pergunta que é de suma importância na nossa vida e que em algum momento todos nós precisamos um dia responder. Quem é Jesus para mim e para você? Porque para muita gente Jesus é apenas um grande homem que viveu há 2000 anos atrás, pregou paz, pregou amor, amava as pessoas, fazia o bem, deixou um legado importante, uma lição para os seus seguidores. Para outros, Jesus é simplesmente uma figura histórica, um populista que se levantou lá na Palestina, um judeu que se levantou lá nas terras de Nazaré, na Galileia, mais um judeu lá do Oriente Médio e que atraiu pessoas com o seu discurso humanista. Mas, para mim e para você, Jesus não é apenas um mero homem, Jesus não é apenas uma filosofia, Jesus não pode ser apenas uma religião. Jesus pergunta isso porque parece que aqueles homens, apesar de estarem caminhando há tanto tempo com ele, ainda não o conheciam de verdade. Jesus estava querendo mais uma vez que eles abrissem os olhos da fé e enxergassem que em ele realmente ele era e qual era o propósito do seu ministério, da sua missão na terra. E a Bíblia diz que quando Jesus então faz essa pergunta, se levanta Pedro. Eu admiro demais esse camarada Pedro, porque você conhece Pedro, era aquele cara com aquele temperamento forte, né? Aquele cara intempestivo, aquele cara passional que falava as coisas às vezes sem pensar. Mas nesse dia Pedro trouxe aquela que foi a maior declaração de fé nos evangelhos, aquela declaração que fundamenta todo o nosso evangelho, que fundamenta a nossa crença, que fundamenta a nossa razão de ser igreja. Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que Cristo precisa ser para nós. Ele precisa ser o Filho do Deus vivo. Ele precisa de alguém que realmente está acima de todos os outros nomes, que governa a nossa vida e que tem poder sobre todas as coisas. Essa declaração de Pedro, queridos, ela é muito mais do que simplesmente uma frase poderosa. Ela ultrapassa as condições de um elogio de alguém que era muito fã de Jesus, não. Eu creio que Pedro naquele momento não tinha nada que influenciasse ele ao redor para ele dizer essa frase. Jesus não tinha feito nenhum espetáculo, nenhum milagre espetacular. Jesus não tinha feito nenhum sinal prodigioso ali para que ele ficasse extasiado e dissesse isso, não. Essa declaração, ao contrário, foi uma declaração muito pessoal, muito profunda, foi muito convicta, veio lá do fundo do coração aquela certeza que brotou. E Jesus olha para ele e diz assim: feliz tu és, Pedro, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o Pai que está no céu que te revelou. Feliz é o homem, feliz é a mulher em que Deus um dia colocou esta fé, essa certeza no coração, de olhar para Jesus e o reconhecer como o único e suficiente Salvador.
Queridos, essa declaração ela é importante e precisa ser lembrada, porque ela é o motivo de eu e você estar aqui nessa noite. É o motivo como nós nos unimos como igreja, como um corpo nessa noite. Se nós estamos aqui, é porque um dia o Senhor colocou esta certeza no nosso coração. Um dia Deus abriu os nossos olhos espirituais, Deus nos chamou do mundo de pecado e nos mostrou o caminho da cruz, nos mostrou a Jesus Cristo, a quem hoje nós reconhecemos não só como Filho de Deus, mas como o nosso Salvador, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que foi assunto ao céu e está sentado à destra de Deus num alto e poderoso trono, de onde virá para buscar todos aqueles que professam essa mesma fé que Pedro professou naquele dia. Você é um desses? Se for, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Oh, aleluia! O fato de Jesus Cristo ser o Filho de Deus é o que nos motiva, que motiva a nossa fé, que nos motiva a viver como igreja. E o que Jesus diz na sequência vem revelar mais uma grande verdade. Esse texto é maravilhoso porque ele tem não apenas essa declaração de Pedro, mas porque também nesse texto a Bíblia vai nos revelar, e Mateus faz questão de enfatizar isso, mais um elemento desse reino dos céus. Mateus já havia apontado a chegada do reino, Mateus já havia apontado para o rei, mas agora Mateus vai trazer um novo elemento no seu relato, aproveitando as palavras de Jesus. Porque todo reino, queridos, precisa de um rei, e todo rei tem que governar sobre um povo. O que o Evangelho vai nos apresentar aqui, agora é o povo de Deus. A Bíblia diz que Jesus diz isso a Pedro e diz: Pedro, a partir dessa tua declaração, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Sobre essa declaração de fé que você acaba de confessar, eu vou instituir e chamar o meu povo, aquele que será o meu rebanho, aquela que será a minha igreja na terra. É interessante, queridos, porque esse texto ele é registrado exclusivamente por Mateus. E ele é importante não apenas por ser esse marco de fundação da igreja, mas também porque ele define quem é o povo de Deus no reino dos céus. É a primeira vez aqui em Mateus 16 e 18, é a primeira vez que essa palavra igreja, que no grego se escreve eclésia, ela aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento, mas aqui em Mateus 16 e 18 é a primeira vez que a palavra eclésia, que é traduzida para o português como igreja, é registrada no Novo Testamento. É verdade que não era uma palavra estranha para os discípulos, era uma palavra que talvez eles estivessem acostumados a ouvir. Eclésia, na verdade, ou assembleia, traduzido na linguagem do grego, assembleia, era reunião pública, onde as autoridades, os magistrados se reuniam para discutir as leis, para discutir as questões com o povo. Geralmente ela acontecia na porta das cidades. Portanto, quando Cristo diz, eu vou inaugurar uma eclésia, para eles aquilo pareceu comum. No entanto, a resposta que Pedro havia dado anteriormente muda totalmente o sentido do que Cristo está dizendo aqui. Porque quando Cristo diz, eu vou fundar a minha igreja, a minha assembleia, Jesus está dizendo que esta eclésia nada se comparava com todas as outras assembleias ou reuniões que aqueles discípulos já haviam participado ou conhecido. Aquela eclésia não seria temporal, ela não diria respeito à autoridade humana, a um governo humano, ela não aconteceria em apenas um lugar com um tempo determinado, não. Esta eclésia, ela reuniria pessoas de todos os lugares, de todas as culturas, de todas as idades, ao longo dos séculos e séculos e séculos, porque ela reuniria um povo escolhido por Deus, mas também porque ela era fundada pelo próprio Filho de Deus. É por isso que eclésia aqui, ela adquire um significado tão importante. Jesus está dizendo, olha Pedro, tu és Pedro. E os estudantes de teologia aqui, que conhecem um pouquinho de grego, quando Jesus diz, tu és Pedro ou Cefas,
no grego quer dizer uma pequena pedra. Ele está dizendo, tu és uma pequena pedra, mas sobre esta pedra, e quando Jesus diz esta pedra, o termo grego não é mais Petros, mas é Petra, a rocha. Jesus está olhando para Pedro e dizendo, Pedro, tu és uma pequena rocha, mas sobre mim, esta fé, essa tua crença, essa tua declaração, e sobre a minha pessoa, que é a rocha eterna, eu vou edificar a minha igreja. Nós louvamos a Deus, queridos, porque esta igreja da qual nós fazemos parte, ela não foi fundada por um homem, ela não nasceu de um movimento político, de um movimento acadêmico, de um movimento intelectual, ela não é fruto de a filosofia de alguém que teve uma visão, não. Ela é fruto do próprio Deus, foi o próprio Deus que a criou, foi o próprio Deus que a instituiu, e ela está fundamentada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e é por isso que esta igreja é inabalável. Passou-se 2000 anos de história, mas a igreja continua firme e inabalável, porque ela é fundamentada no próprio Senhor Jesus, que é a rocha eterna. Nós temos aqui então um reino, um rei e agora um povo. E aí você me pergunta, o que está faltando, Marcos? Bem, todo reino tem um rei, certo? Todo rei governa sobre um povo, mas todo reino também precisa de um exército para se defender, não é verdade? Você conhece algum país aí que não tem exército? Não, queridos, todo país tem o seu exército. E esse texto, é aqui que esse texto encontra então o tema dessa noite. A igreja militante, a igreja que milita nessa terra, que caminha nessa terra como um exército. Tu és Pedro, diz Jesus, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Para entender esse texto, a gente tem que lembrar como é que eram as cidades de antigamente, nos tempos de Jesus. Naquela época, as cidades, muitas delas constituíam pequenos reinos, pequenos estados. As cidades eram construídas dentro de muros. Ao redor das cidades eram erguidos muros muito grandes, fortalezas, que protegiam aquela cidade. E muitas delas tinham apenas um lugar por onde se entrava e saía, que era uma porta da cidade. Uma porta muito grande, muito robusta, muito forte. Qual era a função dessa porta e dessa muralha? Proteger as cidades contra o ataque do inimigo. De modo que quando o exército de outro reino vinha para atacar aquela cidade, para invadir aquela cidade, eles encontravam ali a resistência de uma muralha. Era preciso derrubar os muros, era preciso derrubar as portas para então adentrar a cidade e tomar a cidade. Enquanto as portas resistissem, o inimigo não tinha vitória. Jesus, não por acaso, ele faz essa associação entre a igreja que ele está fundando agora e uma cidade que está sitiada. Ele faz essa associação entre o inferno como uma cidade sitiada e a igreja que está em luta para conquistar essa cidade ou o inferno. O sentido aqui, queridos, a gente sempre que lê essa passagem tem a ideia da defesa, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? Mas dá a ideia de que a igreja está sempre se defendendo, pastor. Parece que a gente vive assim, né? Se defendendo do inimigo. Mas se nós formos ler literalmente o que Jesus está dizendo aqui, não é esta a visão da igreja que Jesus está ensinando e mostrando aos discípulos. Jesus não está apontando para uma igreja que seria estática, que ficaria acomodada dentro das suas quatro paredes, dentro do seu próprio reino, do seu próprio domínio. Uma igreja que vivia ali celebrando, comendo na mesa do rei, celebrando as bênçãos do rei. Não, Jesus está apontando para uma igreja que está avançando contra as portas do inferno, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, não resistirão a essa igreja. Se a porta não pode resistir, é porque tem um exército atacando essa porta. Esse exército está aqui nessa noite. Há o exército de Deus aqui.
igreja do Senhor, queridos, muitas vezes tem se acomodado nesse lugar tão maravilhoso, né? Que é estarmos aqui na presença de Deus, cantando juntos, orando, ouvindo a palavra, mas Deus está nos chamando para fora, Deus está nos chamando para guerrear, para entrar numa guerra, para entrar numa luta, e não é preciso correr muitos textos não, a Bíblia está cheia de referência, que nos lembra que nós estamos numa batalha. A Bíblia nos ensina que nós temos um inimigo, e esse inimigo que é Satanás, a Bíblia chama o Deus desse mundo, o Deus desse século, que segundo a palavra, controla esse mundo decaído. Se nós estamos ainda nesse mundo, nós obrigatoriamente estamos em guerra contra o Deus desse mundo. Nós estamos em guerra contra esse sistema maligno que é governado por Satanás. O diabo. É contra esse inimigo que nós devemos lutar. Não por acaso, Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, Efésios 6:12, um versículo que todos nós conhecemos, diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra quem? É contra as potestades, os principados, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, essa guerra que nós estamos vivendo, ela não é uma guerra humana, não é uma guerra que se trava no campo físico, embora em muitos aspectos, né, ela se manifesta nesse mundo material, no nosso corpo, mas é uma luta espiritual, é uma luta que não se pode se lutar com armas humanas, mas sim com armas espirituais. Paulo nos lembra isso quando ele escreve 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, ele diz, porque nós, embora andemos na carne, nós não lutamos segundo a carne, mas nós lutamos com as armas da nossa luta, que não são carnais, mas são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus nos deu armas que vão muito além do nosso intelecto, que vão muito além das nossas forças físicas, que vão muito além das nossas condições financeiras, armas que são muito mais poderosas do que os 86 anos de tradição e de história que essa igreja carrega, armas que são muito mais infalíveis contra o diabo e suas forças do que o nome da nossa denominação. Deus nos deu armas, na verdade, espirituais. Efésios 6:14, você conhece, a Bíblia nos recomenda, nós precisamos estar cingidos com o quê? A Bíblia diz, cingir os nossos lombos com a verdade. Nós devemos estar vestidos com a couraça de justiça, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomar sobretudo o quê? O escudo da fé, com a qual nós podemos apagar os dardos do inimigo, tomar sobre nós o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso. Para lutar essa guerra espiritual, queridos, não tem nenhuma riqueza, não tem nenhum recurso material que pode fazer a diferença. Nenhuma intelectualidade ou até mesmo conhecimento teológico é capaz de derrubar as fortalezas do inimigo. Não tem tempo de igreja, não tem título eclesiástico que pode enfrentar o inferno. Porém, há uma coisa da qual o diabo treme: é o Espírito de Deus que está na tua vida, é a tua boca repleta da palavra de Deus, da unção de Deus. É quando você está fortalecido em oração, quando você está cingido com a verdade, quando você está com seus pés calçados com a preparação do Evangelho, quando você está armada com a espada do Espírito Santo, o inferno treme, o inferno cai por terra, porque as armas que Deus nos deu, elas são poderosas para destruir fortalezas do mal. Eu pergunto para você, você está preparado para lutar essa guerra? Quais são as armas que você tem enfrentado o inimigo?
Talvez você tenha tentado enfrentar o diabo com as suas próprias forças. Talvez você tenha tentado, com o teu conhecimento, quem sabe, enfrentar a Satanás, as tentações, o pecado. Mas deixa eu te dizer, nessa noite, se te falta alguma arma espiritual, Deus está aqui colocando um arsenal completo à tua disposição, para que você se revista daquilo que realmente pode fazer a diferença nessa batalha. Hoje é dia de se preparar para a guerra. E você está preparado para isso? Esta luta, queridos, eu disse para vocês, a palavra nos diz, ela não é uma luta carnal, ela é uma luta espiritual, ela não é contra carne e sangue, mas ao mesmo tempo ela é uma luta concreta, é uma luta real que nós podemos sentir e viver, experimentar no nosso dia a dia. É uma luta que você vai travar todos os dias lá na sua casa, quando o diabo coloca muitas vezes um vizinho, uma vizinha não crente, para começar a murmurar e falar mal de você. É uma luta que você enfrenta quando o diabo muitas vezes coloca algo entre você e seu esposo, você e sua esposa. Começa ali uma discussão no casamento, começa uma discussão no lar, e começa a nascer ali uma intriga, uma divisão entre vocês. É uma luta que você enfrenta todos os dias quando você vai para o trabalho e você chega lá no teu trabalho, você é colocado diante de uma situação em que você precisa fazer a diferença, que você precisa reagir de forma diferente, que você precisa se portar diferente. Você experimenta essa luta, você que é estudante universitário ou estudante no ensino fundamental, quando você chega lá na escola e a tua fé é desafiada por conhecimentos que desprezam a palavra de Deus, por teorias, por ideias que confrontam os princípios da palavra de Deus, que confrontam a tua fé. Você vive essa luta todas as vezes quando você vem aqui para a igreja e o diabo começa a falar na tua mente: não adianta você vir para cá, você não tem jeito, você nunca vai ser um bom crente, você nunca vai ter futuro, porque você sempre fracassa, você luta, mas você nunca consegue cumprir aquilo que você prometeu para Deus, você não consegue ser santo, você não consegue ficar sem pecar. Essa é a luta que nós enfrentamos no nosso dia a dia. É uma luta espiritual, mas que ela se manifesta muitas vezes dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso convívio social, dentro da nossa intimidade como casal, aqui dentro do ministério, dentro da vivência como igreja, no nosso relacionamento como irmãos. Esta luta, ela é real e concreta. E é para isso que nós precisamos estar preparados e armados. É para lutar essa luta que Deus nos chama para militar como um exército. Pense um pouquinho comigo, para que existe um exército, Marcos? Duas coisas básicas. O exército existe para quê? Primeiro, para defender o seu território, o seu país, o seu povo, seus governantes, suas riquezas, não é verdade? Segunda coisa, qual é a segunda missão do exército? Atacar o inimigo quando for ameaçado. Avançar, alargar as fronteiras do seu país. E nessa noite, eu rapidamente queria refletir com você 4 áreas em que nós somos a militar. 4 campos da nossa vida que o diabo tem lutado, estabelecido uma luta e tem tentado destruir. A primeiro campo da nossa batalha espiritual, a primeira área em que nós somos chamados a lutar, nós conhecemos muito bem, porque é o nosso próprio interior. É essa luta que nós travamos contra o nosso velho homem, aquele homem carnal que ainda de vez em quando tenta se manifestar, né? Ele está lá subjugado pelo poder do sangue de Jesus, nossos pecados já foram perdoados, mas a nossa natureza ainda resiste, aquela natureza carnal ainda resiste e de vez em quando ela se manifesta. Essa luta ela se dá nos nossos desejos pecaminosos, nas nossas inclinações carnais, no nosso temperamento que muitas vezes não é convertido, ainda não foi transformado completamente pelo Senhor, ainda está nesse processo de transformação. É uma luta que nós lutamos contra os nossos vícios, contra os nossos maus hábitos, contra as nossas certezas que muitas vezes vão contra a vontade de Deus. Essa luta com o desejo de fazer aquilo que a gente quer para a nossa vida,
ao invés de consultar a vontade de Deus. Essa luta que se trava não apenas no nosso coração, nos nossos afetos, mas também trabalha aqui no nosso intelecto. São as dúvidas que o diabo coloca na nossa mente. Será que é verdade tudo isso? Será que vale a pena crer? Será que vale a pena pagar o preço? Será que vale a pena ser santo? E se tudo isso não for apenas um delírio de algumas pessoas, será que Deus realmente existe? Ou então, será que Deus realmente me ama? Será que vale a pena eu continuar sendo crente? Será que Deus tem um propósito na minha vida? Porque eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu vejo Deus usando tantas pessoas, Deus falando com todas as pessoas, mas parece que comigo Deus não fala, Deus não se manifesta, Deus não responde. São as questões que vêm à nossa mente. É uma luta que nós travamos no dia a dia. Quem nunca se sentiu assim? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, muitas vezes essa palavra nos confronta e nós não entendemos por que nós estamos sendo confrontados daquela maneira. E a gente pensa, olha, eu acho que realmente eu não vou conseguir. Esta batalha que acontece dentro de nós, ela é real. E não adianta quanto tempo de crente você tem, se você é um novo convertido ou se você está há 50 anos na igreja, se você é um pastor ordenado, se você prega, se você é líder ou simplesmente se você está começando a sua carreira na fé. As armas de Satanás sempre foram desde o início da história a mesma: colocar uma mentira na tua mente para fazer você duvidar de que Deus realmente está no controle de todas as coisas. São setas que o diabo lança. Não por acaso a Bíblia nos alerta e nos diz que o diabo, ele anda no nosso derredor como um leão buscando a quem possa tragar. Satanás, queridos, na cruz do Calvário ele foi derrotado, mas ele ainda não foi aniquilado, de modo que ainda ferido, ainda com a sua força diminuída, ele ainda continua atuante. Satanás, ele não tem mais aquele poder sobre nós, aquele poder do pecado que agia contra nós, aquele poder da condenação do pecado que era contra nós. Esse poder já foi tirado quando Cristo perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário. Mas Satanás ainda tenta nos alcançar com setas de dúvida, com setas de desejos pecaminosos. É como se ele tivesse perdido a batalha, mas ele ainda tivesse a esperança de ganhar a guerra. Alguém já disse, Lutero dizia, que Satanás é como um cachorro bravo amarrado numa corrente. Ele só pode ir até onde a corrente permite, mas se ele puder, se você tiver ao seu alcance, ele vai te devorar, ele vai te atacar. Satanás, ele está enfraquecido, mas ele não está morto, de modo que nós não devemos brincar com o diabo, nós não devemos considerar que o diabo é nosso amigo, não, ou que ele não vai querer nos atingir, não, mas a palavra diz que nós devemos estar atentos, vigilantes. Como diz a palavra de Deus, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, porque ele fugirá de vós. É assim que nós devemos lutar a nossa guerra. É assim que nós vencemos a guerra que se trava dentro de nós, se submetendo a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de nós. Nós somos chamados a lutar contra o pecado, esse pecado que tão de perto nos rodeia. Mas tem um segundo campo, uma segunda área, que Satanás tem atacado, em que nós somos chamados a militar como igreja. E esse campo é a família. Sim, queridos, a família, porque parece que em nenhum outro momento a família foi tão atacada, né? Foi tão ameaçada como esse momento que a gente está vivendo. Vocês concordam comigo? Parece que Satanás armou o inferno inteiro para atacar a família, porque ele sabe que a família é um projeto de Deus. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, a primeira coisa, depois de criar o homem, o que Deus diz? Não é bom que o homem esteja só. Eu vou criar para ele uma companheira que lhe seja auxiliadora. E não para por aí. Depois de criar o homem e a mulher, Deus dá uma ordem ao primeiro casal dizendo: crescei e multiplicai-vos, povoai toda a terra. Ou seja, Deus é o criador da família. Desde o início da história, Deus usa a família para cumprir os seus desígnios aqui na terra. Quando Deus resolve destruir a terra,
com o dilúvio, Deus escolhe uma família, a família de Noé, para ser a salvação, então, para prover a salvação, construir a arca e assim ser a família que daria continuidade à espécie humana. Quando Deus resolve chamar para si um povo, Ele escolhe também uma família, Abraão e sua descendência, sua esposa e seus filhos, para dar início à nação de Israel. E Deus abençoa aquela família dizendo: Abraão, eu vou te abençoar e pela tua descendência, pela descendência da tua família, serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando o próprio Deus decide vir à terra encarnado, enviar seu Filho Jesus para nascer aqui e morrer pelos nossos pecados, Deus escolhe uma família, Maria e José, para que, gerado pelo Espírito Santo, Jesus Cristo, Filho de Deus, agora encarnado, nascido em carne e osso, pudesse crescer, pudesse ser cuidado por uma família até chegar à vida adulta. Quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, depois do Pentecoste, a igreja começa a se desenvolver. O trabalho missionário entre os gentios começa onde? Numa família, a família de Cornélio. Quando nós olhamos para a primeira igreja no Ocidente, na cidade de Filipos, ela nasceu onde? Na casa de Lídia, ou seja, numa família. A família, amados, é o projeto perfeito de Deus. É onde Deus cumpre os seus propósitos. É de onde Deus revela o seu cuidado, o seu amor para conosco. A família formada por um homem, por uma mulher, seus filhos, é onde Deus cumpre os seus propósitos da vida do ser humano. E Satanás sabe disso. E o objetivo de Satanás desde o começo foi atrapalhar os projetos de Deus. Queridos, nós vivemos nesse tempo em que parece que os valores cristãos, a santidade do casamento, a família formada por um homem e uma mulher, a sacralidade da vida desde o momento da concepção estão em julgamento. A gente vive nessa cultura onde os valores cristãos, aqueles valores bíblicos que nós somos ensinados a crer e a viver, estão sendo flexibilizados. O conceito de família, como eu falei aqui, Satanás tem enfraquecido esse conceito, mas não apenas nessa característica, de um homem e de uma mulher, mas Satanás, de um modo ainda mais sutil, ele tem atacado a família, sabe como? Ele tem enfraquecido a figura do homem e da mulher dentro do casamento. Homens que já não sabem, não conhecem e não cumprem o seu papel como sacerdote do lar, como provedor da família, como um chefe de família. Mulheres a quem Satanás, através da cultura desse mundo, das filosofias desse mundo, tem deturpado seu pensamento e ela já não se reconhece mais, não se satisfaz mais com o seu papel de mulher idônea, aquela mulher que acompanha o seu marido, que é auxiliadora do seu marido, que edifica a sua casa, a mulher de Provérbios que cuida dos seus filhos, que provê os recursos, que cuida tudo dentro do lar. Não, Satanás tem invertido os papéis na nossa cultura e isso não é por acaso. É porque ele quer destruir a família. Satanás tem colocado um espírito de rebeldia, de insubmissão nos filhos, até mesmo dos crentes, para que eles assim não sejam alvo da bênção do Senhor, porque a palavra nos diz, desde o Velho Testamento: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. No objetivo de destruir a família, Satanás tem colocado espírito de rebeldia, de desobediência, de independência nos nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes, para plantar uma semente de discórdia dentro do lar, para promover divisão dentro das casas, e assim desse modo Satanás destruir a família. A gente vê o mundo através da cultura, através dos livros, das músicas, dos artistas, dos filmes. E não apenas da cultura, mas também da educação, nas universidades, enfim, o ensino secular. Muitas ideias têm influenciado a vida dos nossos jovens, a cabeça dos nossos jovens, para novos valores que são contrários à palavra de Deus. Mas Deus nessa noite nos chama a lutar também pela família, a se levantar como igreja e declarar: Satanás vai tentar, mas ele não vai conseguir destruir a minha família, ele não vai roubar a inocência das nossas crianças, ele não vai ter poder sobre os nossos casamentos, porque a família é projeto de Deus, e nós como igreja nos levantamos para defender a família como tal. Oh, aleluia, aleluia. Você tem orado pelos seus filhos, meu irmão?
Você tem gasto tempo de joelhos para orar pela vida deles? Você tem clamado junto com seu esposo e sua esposa? Queridos, não adianta de nada a gente se revestir muitas vezes de um discurso moralista, que vem até com uma roupagem muitas vezes política, né? E a gente vai para a internet e faz textão, coloca postagem, não adianta de nada disso, esse blá blá blá, toda essa filosofia de defesa da família, se essa defesa não começa lá dentro do nosso lar, no nosso dia a dia, lá no teu quarto, lá no leito do teu matrimônio. Você tem um discurso, mas a tua vida em casa, o exemplo que você dá não é o exemplo de alguém que luta pela família. Você não tem orado pelos seus filhos, você e sua esposa vivem brigando, vocês vivem discutindo, os seus filhos não têm em você exemplo de pessoas íntegras, de pessoas que se respeitam e que se amam. Meu querido irmão, minha querida irmã, nenhuma luta humana ela é mais poderosa do que essa luta espiritual que você precisa desenvolver dentro da sua casa. Uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida em que você e o seu companheiro, a sua companheira são exemplo para os seus filhos e as suas filhas. Mas é a sociedade, Marcos. A sociedade será consequência disso, meu amado. Eu acho que às vezes a gente está invertendo um pouquinho a luta, sabe? A gente está no meio de uma tempestade e a gente está querendo mudar o vento, pastor, ao invés de segurar o leme e ajustar as velas. Você está querendo mudar a cultura do mundo? O mundo é o mundo, está sob as trevas, querido. Mude a tua casa, fortaleça a tua família, solidifique a tua vida, e o barco da tua família vai chegar no destino eterno que é o céu. Quem sente a presença do Senhor? Quem está entendendo a palavra nessa noite? Essa luta é uma luta primeiramente espiritual, é uma guerra que começa na oração, ela continua através de uma vida consagrada ao Senhor. A família é um campo de batalha e Deus nos chama a pelejar. Hoje Deus nos chama como esse exército, queridos. Nos chama a agir socialmente, politicamente, sim, culturalmente, sim, mas tudo começa com uma decisão. Qual é, Marcos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso nessa noite? Para a gente caminhar. Terceiro campo que Satanás tem lutado para tomar de assalto, e que nós somos chamados a defender, é a igreja, a obra de Deus. Porque se a família, queridos, é a base da sociedade, a igreja é a representante do reino dos céus na terra, é aquela que representa a imagem de Cristo, são os pés e as mãos de Deus aqui na terra. O próprio Jesus nos diz que nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Filipenses 2:15 Paulo nos exorta que nós devemos ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, a qual nós devemos resplandecer, sabe como? Como astros no mundo. Essa é a verdadeira mudança que você vai fazer no mundo, sendo astro que brilha no meio da escuridão. Sendo uma casa onde os vizinhos olham e dizem, como eu queria ser como essa família. Sendo um empregado que o patrão olha para você e diz assim, olha, eu já tive muitos funcionários, mas igual esse aqui, não tem. Tem algo diferente nele, a forma como ele faz as coisas, a forma como ele cumpre as suas tarefas. Sendo um patrão que os empregados olham e digam assim, olha, é bom trabalhar para esse homem, o trabalho é pesado sim, mas é bom trabalhar para ele, é bom trabalhar para ela, porque ela transmite algo diferente na nossa vida. Isso é resplandecer como astro no meio de um mundo escurecido pelo pecado. Satanás, ele tem lutado contra a igreja, mas nós somos chamados por Deus para lutar nesse campo também. O diabo sabe que a igreja é o campo onde Deus trabalha no mundo. O trabalho de Deus acontece através da igreja, na verdade, e é justamente por isso que Satanás vai tentar derrotar a igreja. Há mais de 2000 anos ele vem tentando fazer isso. Mas até hoje ele não conseguiu, e ele não vai conseguir, porque sobre esta igreja pesa uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a gente olha a história da igreja, eu estou lendo um livro agora maravilhoso, a história da igreja, e quando a gente olha
começa a estudar a história e começa a ler o relato bíblico, nós vemos que uma das primeiras armas que Satanás vai usar contra a igreja foi justamente a perseguição. Desde Estevão, o primeiro mártir, até os primeiros 300 anos ali, milhares de homens e mulheres morreram nas arenas, foram comidos pelos leões, foram jogados às feras, foram decapitados, foram queimados vivos pelo Império Romano, porque não se curvaram diante ao culto ao imperador, não se curvaram diante dos ídolos e não negaram a sua fé em Jesus Cristo. Aqueles homens e aquelas mulheres não deixaram se dobrar e se intimidar pela perseguição do Império Romano, mas permaneceram na fé, mantiveram a sua fé mesmo diante dos perigos. E Satanás não conseguiu dobrar a igreja pela perseguição. Passou-se quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos, na verdade. Satanás ainda continua tentando. Hoje, queridos, mais de 20 séculos depois, agressões, violências, perseguição contra os seguidores do Evangelho continuam existindo na terra. Eu estava vendo um dado da Missão Portas Abertas, que vocês conhecem, uma organização que cuida da igreja em países onde o evangelho não é permitido, a igreja é perseguida. E segundo a Portas Abertas, em 2020, mais de 215 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de oposição à sua prática de fé. Nós temos ainda hoje países como a Coreia do Norte, como o Afeganistão, como a Índia, como outros países, a China, a Somália, onde você assumir publicamente a sua fé é praticamente uma sentença de morte. Você é morto, você é enclausurado, você é torturado por causa da sua fé. Quando nós paramos a pensar que neste momento milhares de pessoas estão nas cadeias, estão sendo açoitadas, estão sendo perseguidas, privadas de seus direitos por causa que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos que louvar ao Senhor, porque eu e você estamos aqui livremente cultuando ao Senhor, ouvindo uma palavra. Nosso país tem sido abençoado com uma liberdade religiosa, por enquanto nos é garantido esta liberdade, mas em muitos lugares as pessoas estão pagando com a sua própria vida o preço da sua fé. Satanás de toda forma tenta acabar com a igreja através da perseguição, mas até hoje ele não conseguiu e ainda não conseguirá, porque a nossa vida vale muito menos do que a glória que está prometida para nós. Por isso nós permanecemos aqui na igreja. Mas não é só isso. Quando Satanás ele não consegue derrotar a igreja pela perseguição, pela oposição direta, ele usa a tática de guerrilha. Sabe como é que é? É tipo o Hamas, assim. Sabe que nunca vai vencer a guerra, pastor. Sabe que nunca vão vencer Israel, porque Israel é o maior poderio militar do planeta, mas eles lançam ataques de guerrilha. Satanás faz isso contra a igreja. Como é que ele faz isso? Ele vai atacando pessoas, individualmente, porque a igreja é como uma corrente, não é verdade? E quando tem um elo fraco que se rompe, toda a igreja é afetada. Todo o corpo padece por causa de um membro que adoeceu. Satanás, ele lança coisas como dúvida no teu coração, como eu falei. Mas uma das coisas que Satanás tem tido êxito muitas vezes dentro da igreja é nos fazendo perder o primeiro amor. Sabe, Satanás não precisa fechar uma igreja para ter vitória. Ele não precisa proibir cultos para impedir que a obra de Deus cresça. Tudo que ele precisa é colocar no meio, no teu coração, um sentimento que já não há mais nada para fazer, de que está bom assim, nos acomodarmos com a nossa rotina espiritual, deixarmos de buscar a Deus, deixarmos de nos consagrar, deixarmos de nos alimentarmos da palavra, e assim o nosso amor vai esfriando, o nosso primeiro amor vai esfriando. Porém, queridos, nós não podemos deixar isso acontecer. Quando nós lembramos das cartas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, uma daquelas igrejas, a igreja de Éfeso, diz que o Espírito diz à igreja de Éfeso: eu tenho porém contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. Era uma igreja boa, era uma igreja abençoada, mas havia deixado seu primeiro amor. Satanás tem tido êxito muitas vezes ao atacar a igreja, tirando os crentes do seu primeiro amor. Outra maneira, colocando divisão dentro da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja rica,
Era uma igreja abençoada, era uma igreja que crescia, era uma igreja que prosperava, era uma igreja, inclusive, que buscava os dons carismáticos espirituais, tinha profecia, tinha revelação, tinha língua lá dentro, mas tinha um problema que Satanás tinha achado um flanco naquela igreja. Qual era? Divisão. Tinha pelo menos 4 grupos lá. Um dizia, eu sou de Paulo. Eu sou de Pedro. Não, o outro, não, eu sou de Apolo. Aí o outro dizia, o mais santo de todos e o mais errado, né? Não, eu sou de Jesus, eu não sou de homem nenhum. Divisão dentro da igreja. Satanás tem conseguido penetrar nas muralhas da igreja através da divisão. Cuide para que não seja você a primeira brecha nesse muro. Cuide para que através da tua língua Satanás não encontre uma portinha para criar divisão, para colocar alguém contra outro dentro da igreja, para colocar um membro contra o pastor, para colocar liderança contra a liderança. Não, Satanás, ele está atento àquilo que você faz, mas o céu também está atento. A Bíblia diz, o Espírito diz, olha, eu vejo as tuas obras, o Senhor está olhando para você. Não dê lugar para o diabo, para que ele te use com divisão dentro da igreja. Satanás tem lutado contra a igreja, e ele faz de uma outra maneira, distanciando as pessoas do verdadeiro evangelho. Esse parece ser um mal da igreja contemporânea, não é verdade? Queridos, porque nunca a igreja cresceu tanto. Olha, eu acho que não teve época que no Brasil teve tanta igreja. Por onde você passa tem igreja, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é gosto, de tudo quanto é formato de culto, enfim. Tem igreja para tudo quanto é opção. No entanto, não dá para dizer que todas são a igreja de Cristo. Por quê? Porque muitas igrejas viraram verdadeiros clubes sociais. As pessoas estão ali por causa das amizades que ali estão, por causa das pessoas, outras pessoas que ali frequentam. Estão ali porque a música é legal, porque o ambiente é moderno, é legal, é bacana, porque tem um pregador lá que fala muito bem, e o que ele fala faz muito sentido para mim. Eu saio de lá me sentindo muito bem e tal. Igrejas que deixaram de pregar o evangelho da cruz, aquele evangelho que confronta o pecador, para pregar um evangelho de autoajuda, um evangelho que acaricia o coração, mas ele não confronta o homem nos seus erros. Igrejas que perderam o seu foco, que perderam a centralidade do seu evangelho. Paulo nos alerta sobre isso quando ele escreve a Timóteo dizendo, vai vir um tempo, as pessoas não vão suportar mais a sã doutrina, mas elas vão ter coceira nos ouvidos e elas vão juntar mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. É uma arma que Satanás tem usado contra a igreja. Satanás também tem implantado, sabe o quê? Tolerância ao pecado dentro da igreja. Quando o Espírito fala à igreja de Tiatira, ele diz, olha, tem muitas coisas boas em você, mas eu tenho contra você que tu toleras Jezabel. Jezabel representava uma mulher que estava levando o povo à idolatria na igreja de Tiatira. Deus olha para a igreja, a sua igreja santa, amada, e o seu coração dói quando o pecado reina dentro da igreja. Quando pessoas dão lugar ao pecado e continuam aqui dentro da igreja como se nada tivesse acontecido. Continuam erguendo suas mãos, adorando a Deus. Muitas vezes continuam pregando, continuam falando, mas sua vida está em pecado. Deus está olhando, seu coração está triste. Por outro lado, o diabo está festejando, porque a igreja está sendo atacada, e ele está tendo sucesso nessa tentativa de atacar a igreja. Satanás tem sucesso contra a igreja, quando nós nos desviamos da nossa missão. Qual é a tua missão da igreja, Marcos? 1 Pedro 2:9 diz, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha quanto privilégio nós temos. Para o quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Infelizmente, uma das estratégias de Satanás contra a igreja nos dias de hoje é distraí-la da sua missão. Porque como igreja, muitas vezes nós fizemos muitas coisas boas. Nós atuamos no campo social, nós atuamos na educação, nós cuidamos de pessoas, nós temos um bom ministério de louvor, nós temos programas bacanas, nós ensinamos a palavra de Deus, ensinamos teologia, cuidamos das crianças, enfim, cuidamos dos enfermos, cuidamos dos pobres.
mas nos esquecemos daquilo para o qual principalmente Deus nos chamou, que é anunciar as grandezas daquele que nos chamou, pregar o Evangelho, anunciar a Jesus Cristo vivo. Oh, aleluia! Quando a igreja deixa de militar por Cristo, as portas do inferno prevalecem contra ela. Mas hoje aqui, Deus está nos chamando para se levantarmos como um exército para defender a igreja contra os ataques de Satanás. Para a gente encerrar, a hora já passou. Satanás tem lutado na sociedade. E Deus nos chama para entrarmos nessa luta. No mundo em que nós vivemos. No mundo em que nós vivemos. A sociedade é o campo de batalha contra Satanás. Romanos 12:1 diz que nós não devemos amoldar ao padrão desse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo escreve isso, ele está escrevendo a igreja de Roma. Roma era a capital do Império Romano, era uma cidade corrompida. As pessoas viviam em devassidão moral, havia corrupção política, havia imoralidade, havia injustiça, havia exploração sexual de mulheres, de crianças, havia muitas espécies de violência naquela cidade. E se nós pararmos para pensar, queridos, 2000 anos se passaram, mas a situação não mudou. Nós continuamos vivendo numa sociedade corrompida, nós vivemos numa sociedade pecaminosa, onde o direito e a sacralidade da infância não são respeitados, onde as pessoas querem viver uma vida moral independente das promessas, dos parâmetros bíblicos e das exigências de Deus, ou dos princípios divinos. Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais quer viver como se Deus não existisse, guiados pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios caminhos. E o resultado tem sido uma cultura de morte, uma cultura de violência, um mundo cada vez mais assolado pelas injustiças, pela miséria, pelas violências, pelas guerras, pela exploração de pessoas pelo próprio homem. Um mundo onde nós somos chamados a nos levantarmos contra a igreja, contra toda forma de injustiça, contra toda forma de pecado, contra toda forma de devassidão, anunciando o propósito de Deus, o amor e a graça de Deus. Quando a igreja se levanta contra esse mundo corrompido pelo pecado, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem, e uma força gigantesca que é esse povo, esse exército mobilizado, começa a transformar uma sociedade. O mundo está corrompido, mas aqui Deus chama homens e mulheres para se levantar hoje como uma voz de defesa da palavra, que afronta o inferno, que invade o inferno para proclamar a justiça, o amor e a graça de Deus. E sabe mais? A gente se acomoda porque muitas vezes teme perder essa luta. A gente acha que não está preparado para isso. Acha que somos fracos para enfrentar esse sistema tão poderoso que está aí, né? Dominado por Satanás. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, e eu termino com essa palavra. Paulo, em Efésios 1:17, ele nos lembra, e ele lembra aos crentes de Éfeso e nós também, sobre o poder de Deus. E ele diz: esse poder que se manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos, colocando à direita nos céus, acima de todo principado, todo poder, toda potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E Paulo diz: e sujeitou todas essas coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Eu acho que você não entendeu, meu irmão. Cristo é o cabeça. Eu e você, igreja, somos o corpo. E Satanás está onde?
Satanás foi colocado pelo Senhor debaixo dos nossos pés, debaixo dos nossos pés. Portanto, a vitória é nossa, porque o Senhor já venceu essa batalha por nós. Fique de pé agora, por gentileza, porque eu quero que você se levante agora, movido por esta certeza: Deus já nos deu a vitória, Deus já nos deu a vitória. Satanás já foi colocado debaixo dos pés do Senhor do corpo, que é a igreja. Satanás já foi derrotado. Ele ainda tenta lutar, ele ainda tenta atacar, mas hoje Deus está te levantando como um exército nesse lugar, esta igreja como um exército nessa cidade, para lutar pelas famílias, para lutar pela igreja, para lutar pela sociedade. Esta cidade não será a mesma, porque esse exército está se levantando no poder, na força do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Sabe de uma coisa? Quase toda semana o diabo tem levado pessoas para as pontes dessa cidade, com o objetivo de tirar a vida delas. Diariamente, crianças nas escolas das casas estão se cortando, estão tentando suicídio. Satanás tem tentado destruir a vida das crianças dessa cidade. Deus está me chamando, Deus está me chamando para nós irmos até as pontes dessa cidade e declararmos que Satanás está derrotado. Todo espírito de morte, todo espírito de suicídio está derrotado pelo poder do nome de Jesus. Tem professores aí? Professores de ensino secular? Temos ali alguns. Vocês são o exército de Deus lá naquelas escolas. Você é o exército de Deus dentro daquelas escolas. Satanás tem tentado roubar a mente dos nossos jovens e adolescentes, mas você vai se levantar com uma palavra profética dizendo: não, você pertence ao Senhor Jesus. Deus te ama, Deus tem um projeto na tua vida, Deus te fará um grande homem, Deus te fará uma grande mulher. Comece a declarar o domínio do Senhor Jesus sobre as nossas escolas, sobre a nossa universidade. Famílias têm sido destruídas. Famílias têm sido destruídas. Satanás tem arruinado casamentos. Meu Deus, tem destruído tantas vidas. Mas nessa noite eu sinto uma autoridade de Deus para declarar o que eu disse há 2 dias atrás na casa de um casal aqui da igreja. Satanás não terá vitória sobre a tua casa, sobre a tua família. Esta igreja vai ser resposta para pessoas que estão com o casamento, o divórcio já pronto, preparado para ser assinado. Famílias que o homem saiu de casa, a mulher saiu de casa. Deus vai levantar pessoas aqui dentro para restaurar casamentos. Ministério de casais, Ramon, Mabel, vocês, Deus vai usar vocês. Vocês vão ver milagres acontecer. Vocês vão ver coisas inexplicáveis, testemunhos inacreditáveis, porque Deus vai começar a trabalhar nos casamentos, nas famílias da nossa cidade. Satanás não vai ter vitória sobre as autoridades, sobre o governo dessa cidade. Não. Tubarão tem sido ficou conhecida pelas notícias, corrupção, prisões de autoridades. O Senhor vai transformar isso.
Queridos, nós temos caminhado e acreditado nessa palavra. A igreja tem se reunido em vigílias a cada mês. Nós já percorremos praticamente todas as regiões da cidade. E em cada uma dessas vigílias a igreja tem se levantado para declarar o senhorio do Senhor sobre cada área dessa cidade, sobre cada rua dessa cidade, sobre cada casa dessa cidade. E nós cremos que Deus está movendo a sua igreja para uma nova realidade nesse lugar. Leva os teus olhos espirituais lá para a tua casa, lá para o teu local de trabalho agora, lá para a tua escola. Veja esses lugares que estão sendo atacados pelo inimigo. Deus está te mostrando onde é o teu campo de luta. Deus está te mostrando onde Ele vai te levantar para te usar como um soldado, como um exército poderoso. Talvez você está até assustado com o desafio. Assim como aquele moço do profeta, quando viu a cidade cercada, ele disse: ai de nós que nós vamos morrer. Mas o profeta orou por ele. E quando ele ergueu os olhos, ele viu carros e cavaleiros, o exército celestial. Há um exército de Deus que está sobre essa cidade, um exército de anjos, um exército de serafins e querubins que estão com suas mãos estendidas para abençoar esta igreja nesta luta, e a vitória será tua em nome de Jesus.